Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 3, Gil Vicente 1. Foi mais uma noite imponente de Víctor Gyökeres e a troca ao intervalo de 3 dos seus 5 homens de trás a permitir ao Sporting a quarta vitória de virada desta época e a segunda na Liga, em cuja liderança os Leões voltaram assim a isolar-se. A equipa leonina fez uma primeira parte pouco fluida, lenta e sem capacidade para ligar o jogo interior e viu-se a perder no lance de bola parada. Se evitou ir para os balneários em desvantagem, foi por felicidade, num autogolo de Pedro Tiba. Mas as trocas feitas por Amorim ao intervalo empurraram a equipa para a frente e justificaram na plenitude a conquista dos 3 pontos. Até ao intervalo, nenhuma das duas equipas tinha feito o suficiente para estar a ganhar. Aliás, o jogo tinha tido 2 golos em apenas um remate enquadrado, o do golo do Gil Vicente. A equipa da casa até entrou bem e Félix Correia, lateral direito, a adicionar à linha de 4 que Vítor Campelos colocava à frente da sua baliza, impediu Morita de marcar logo aos 2 minutos. Mas esgotou-se aí a inspiração de um Sporting incapaz de ligar o jogo pela proximidade das linhas adversárias e a abusar das solicitações à profundidade. O Gil marcou de bola parada, um livre de Murilo, para cabeceamento de Ruben Fernandes, na frente de Gyökeres, aos 34 minutos, mas o Sporting demorou apenas 9 minutos a empatar. Foi em mais um dos 6 cantos de que a equipa beneficiou. O remate de ressaca, de Nuno Santos, até ia para fora, mas desviou em Pedro Tiba e acabou por entrar junto ao poste da baliza de Andrew. E, no intervalo, Amorim mudou a forma como a equipa atacava. Se Campelos tinha Félix Correia a baixar na direita para acompanhar Nuno Santos, pois então o Sporting mudou o lado por onde buscava mais a saída e para isso teve de trocar 3 homens atrás. Saíram Esgaio, Gonçalo Inácio e Nuno Santos. E entraram Jani Catamo, Sant Just e Mateus Reis, passando os Leões não só a buscar mais a saída pela direita, como a soltar mais Edwards para o espaço interior, porque a ala direita era agora ocupada com mais consistência atacante por Jani Catamo. E em 11 minutos o jogo mudou. Edwards, assistido por Pedro Gonçalves, ainda tirou a Andrew uma excelente defesa ao minuto 49, mas depois Gyökeres bisou. Primeiro aproveitando um corte defeituoso de Félix Correia para mandar para golo um cruzamento de Yulman a que não tinha chegado em primeira instância, aos 52 minutos, e depois, 4 minutos mais tarde, encostando com facilidade um passe atrasado de Pedro Gonçalves. Até final, o jogo resumiu-se à busca, falhada, do hat-trick por Víctor Gyökeres, que ainda fez mais 2 golos anulados por fora de jogo. E às contrariedades com a lesão, mais uma, de Sant Just e o cartão amarelo que tira Coates do jogo de Guimarães na próxima jornada. O Sporting acabou com 15 remates a 5 e um índice de golos esperados de 1,77 contra os 0,29 dos gilistas, assumindo assim, com justiça, a liderança da Liga antes dos complicados jogos com o Vitória Sport Clube e o Futebol Clube do Porto, que aí vêm. Vamos então à fotografia tática da partida. O Sporting apareceu no seu habitual 3-4-3 e o Gil Vicente também numa multiestrutura que defensivamente era um 5-4-1 e ofensivamente um 4-2-3-1. Mas vou passar a explicar. Na equipa do Sporting houve 3 alterações relativamente ao 11 que tinha jogado a meio da semana em Bérgamo com a Atalanta, empatando a uma bola. Saíram Sant Just, Mateus Reis e Francisco Trincão para as entradas de Coates, Nuno Santos e Marcos Edwards. Isto quis dizer que o Sporting apareceu com Adam nas redes, depois a tripla de centrais formada por Diomande na meia-direita, Inácio na meia-esquerda e Coates, o capitão, mais uma vez de regresso à zona central. Esgaio era o ala direito, Nuno Santos o ala esquerdo, e já se sabe quando isto acontece, o Sporting sai mais pela esquerda, Yulman e Morita a dupla de médios, e mais à frente Edwards na meia direita, Pedro Gonçalves na meia esquerda e Gyökeres como ponta de lança. Quanto ao Gil Vicente, pois fez 2 alterações relativamente ao 11 que na última jornada da Liga tinha empatado uma bola com o Rio Ave. Trocou Martim Neto por Félix Correia e Baturina, o ponta de lança, por Miguel Monteiro. Já em relação ao último jogo, que foi a vitória por 1-0 sobre o Serpa, na Taça de Portugal, manteve Vítor Campelos apenas 5 nomes. O central Né,
o lateral esquerdo Kiko, o médio Fujimoto e os extremos Murilo e Félix Correia. Embora Félix tenha sido uma dupla missão nesta partida, porque a atacar era extremo direito e a defender era lateral direito, motivando assim a passagem de Zé Carlos para dentro, quase como terceiro central. Queria isto dizer o quê? Bom, o Gil Vicente atacava em 4-2-3-1, com Andrew na baliza, Zé Carlos era lateral direito, Kiko o lateral esquerdo, Né e Ruben Fernandes a dupla de centrais, tinha depois dois médios colocados ali à frente e a encaixarem nos dois médios do Sporting, Pedro Tiba e Maxime Domingues. Fujimoto caía um bocadinho na direita, mas aproximava-se do ponta de lança, Miguel Monteiro, Félix Correia estava aberto na direita e Murilo aberto na esquerda. Queria isto dizer que, no momento defensivo, Fujimoto fechava o corredor direito do meio-campo, Félix baixava para o lateral direito e Zé Carlos ia para terceiro central, ao lado de Né e de Ruben Fernandes. Portanto, com isto, o Gil Vicente não só conseguia encaixar os dois médios, Tiba e Domingues, nos dois médios do Sporting, que durante a primeira parte estiveram quase sempre fora do jogo, Yulman e Morita, como também encaixava Félix Correia nas investidas de Nuno Santos. Porquê? Porque o Sporting já se sabe, quando tem Nuno Santos à esquerda e Gaio à direita, até começa a defender com uma linha de 4 na frente, sendo ela formada por Edwards, Gyökeres, Pedro Gonçalves e Nuno Santos, que avança por ali. Quando aparece Jenny Catamo no 11, geralmente aparece Mateus Reis, e foi isso que fez Ruben Amorim ao intervalo. 3 alterações logo fez o treinador do Sporting ao intervalo do jogo. Trocou Nuno Santos por Mateus Reis, dando, portanto, ao lado esquerdo da equipa mais alguma contemporização. Trocou do outro lado Gaio por Jenny Catamo, sendo que Jenny Catamo se soltou a atacar pela direita como não se soltava tanto Gaio, e é sobretudo um jogador mais forte no 1 para 1, o que lhe permite ocupar com mais consistência ofensiva toda a ala, e trocou ainda Gonçalo Inácio por Sant-Just, que foi jogar para central direito, dando ali mais velocidade à equipa naquele setor, protegendo melhor também as costas de Jenny Catamo, que passou a jogar muito mais à frente do que fazia Gaio. Ora, isto significou o quê? Que a partir desse momento, Edwards, que com Gaio tinha que encostar muitas vezes na linha, tenha tido mais possibilidade de jogar dentro e passou a desequilibrar muito melhor e a conseguir a tal ligação de jogo interior que o Sporting não conseguia até esse momento. O Sporting teve que mexer depois ao minuto 67, porque Santos Justo só aguentou 22 minutos em campo, lesionou-se, fez uma entorse, e teve que ser substituído por Eduardo Quaresma, que foi jogar para a mesmíssima posição, central direito, e voltou a mexer ao minuto 84, quando trocou Pedro Gonçalves por Paulinho, mantendo Gyökeres em campo. Quanto ao Gil Vicente, mexeu pela primeira vez Vítor Campelos ao minuto 60, trocando Domingues por Martim Neto, sem alterações táticas, e Miguel Monteiro por Baturina, também sem alterações táticas. Ao minuto 72, trocou o lateral esquerdo, Kiko por Buta, e trocou ainda o extremo esquerdo, Murilo por Touré, também sem grandes alterações. A única altura em que Campelos mexeu na estrutura da sua equipa foi a 3 minutos do fim, quando fez sair Félix Correia, entrou Alipur. Alipur foi jogar mais próximo do ponta de lança da altura, que era Baturina, e passou a ser Fujimoto a ocupar mais. Ele já era médio direito no momento defensivo, jogava à frente de Félix Correia, passou a ter todo o corredor a seu cargo a partir desse momento, mas não com a mesma capacidade de baixar para a linha de 5 como fazia Félix Correia até aí. O Gil Vicente fez uma boa primeira parte e nessa altura teve jogadores a destacarem-se. Esteve bem Domingues, esteve bem Fujimoto, esteve bem Félix Correia a bloquear as subidas de Nuno Santos, estiveram bem os centrais, a equipa só falhou porque não conseguia dar dimensão ofensiva ao seu futebol. À medida que o jogo foi avançando, porém, os jogadores do Gil Vicente foram desaparecendo do jogo e nem sequer o guarda-redes Andrew, que fez ainda assim uma belíssima defesa, a remate de Edwards ao minuto 49,
teve grande destaque. O herói do jogo estava, portanto, do outro lado. Houve vários jogadores candidatos a esse papel. Houve dois, pelo menos. Os médios subiram com a segunda parte, mas tinham feito uma primeira parte mais sobre o fraco. Da mesma forma, Gaio e Nuno Santos não foram, enquanto estiveram em campo, verdadeiramente importantes ou impactantes no plano ofensivo. Pedro Gonçalves cresceu com a segunda parte também, mas os dois melhores jogadores do Sporting foram Edwards e Gyökeres. Edwards, que já tinha dado uma boa situação de remate a Pedro Gonçalves, mesmo a fechar a primeira parte, foi quase ele próprio a marcar ao minuto 49, após assistência de Pedro Gonçalves, e depois está no lance do 3-1. É dele a arrancada que permite a Gyökeres, depois da assistência de Pedro Gonçalves, matar o jogo. Mas o herói do jogo foi claramente o sueco. Mais uma vez, 2 golos marcados, mais 2 anulados por fora de jogo. Um deles de 23 centímetros, outro de 17, o que quer dizer que quase esteve Viktor Gyökeres à beira de uma noite épica com um póquer. Não foi? Marcou apenas, e este apenas vai entre aspas, naturalmente, 2 golos, mas foi uma imensidão de sprints, de lances de choque, de lances em que corria para a baliza de forma imparável. Foi o herói do jogo Sporting Gil Vicente. A arbitragem de Cláudio Pereira não teve, à primeira vista, erros de maior, porque apesar de terem sido contestados 2 dos lances de golo do Sporting pelos jogadores do Gil Vicente, Cláudio Pereira foi sempre coerente na forma como aplicou as leis, desvalorizando os contactos, as faltas e faltinhas, e que todos nós queremos ver erradicadas do futebol nacional. O lance mais contestado foi mesmo o lance do segundo golo do Sporting. Porquê? Porque no momento do cruzamento de Hjulmand, Zé Carlos, que começa por avançar ao encontro da bola, tenta depois recuar, há contacto com Gyökeres, mas Zé Carlos escorrega e acaba por se deixar cair assim que sente a proximidade do avançado leonino. Nenhum dos dois chegou à bola. A bola foi ter com Félix Correia, que a cortou mal em direção a Gyökeres, que depois marcou. Não me parece de todo que o contacto de Gyökeres em Zé Carlos tenha sido suficiente para que fosse marcada falta, porque, aliás, foi essa também a forma de Cláudio Pereira olhar para o jogo. O VAR chamou Cláudio Pereira a ver as imagens e ele pôde vê-las e não devia tê-lo chamado, porque não me parece que fosse um erro claro e óbvio, mas, mesmo assim, vendo as imagens, Cláudio Pereira acabou por decidir pela validação do golo. Já quanto ao primeiro golo dos Leões, há um lance de contacto também entre Gaio e Murilo, junto à linha de fundo, muito antes da finalização de Nuno Santos. Também não me parece de todo que seja lance para justificar a marcação de falta. Os jogadores é que têm que entender que não podem deitar-se para o chão assim que sentem a proximidade dos adversários, que foi isso que aconteceu neste caso com Murilo. A bola depois ainda foi afastada pela defesa do Gil Vicente para Nuno Santos rematar e acabou por ser o desvio de Pedro Tiba depois a metê-la dentro da baliza. Quanto aos lances de fora de jogo que foram limites, houve 3. 2 golos anulados ao Sporting. Um primeiro em que o VAR confirmou a decisão do árbitro auxiliar. No momento do passe de Edwards para Gyökeres, ao minuto 9, Gyökeres estaria 23 centímetros em fora de jogo. Um segundo lance em que o VAR também confirmou a decisão do árbitro auxiliar, que foi a validação do golo do Gil Vicente. Rúben Fernandes estaria 24 centímetros em jogo no momento da marcação do livre por Murilo e, por fim, ao minuto 68, mais um golo anulado a Gyökeres, mais uma vez no momento do passe de Edwards. Desta vez o sueco estaria 17 centímetros para lá da última linha defensiva da equipa do Gil Vicente. E aqui o árbitro auxiliar não assinalou, mas o VAR mandou anular. Quanto ao resto, cartões amarelos pareceram, enfim, bem mostrados. A minha única dúvida tem a ver com o cartão amarelo a Mateus Reis, porque terá sido por palavras e é impossível de perceber o que é que terá sido dito. Já quanto ao cartão amarelo que tira Coates do jogo de Guimarães, fica-me a dúvida se houve sequer falta do central uruguai sobre Touré. Mas se tocou, então aí sim o amarelo justifica-se plenamente. De resto, boa arbitragem de Cláudio Pereira.
Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.